Bom, esses informes que orientaram o mundo do ponto de vista tributário, tá certo? Eles simplesmente ruíram no momento em que ocorre essa chamada ofensiva liberal com o Reaganomics, que era o governo Reagan, e com a Margaret Thatcher. Por que eu digo aqui que aqui é neolibertinagem? Não é neoliberalismo. Porque a Thatcher derrubou a alíquota marginal, que na Inglaterra chegava a quase 80%, para 40%. E a nossa taxa, tá certo? Que era de 55% antes da reforma para 3 alíquotas, 2 alíquotas, mas com inflação de 40%, significava, na verdade, uma alíquota no imposto de renda de 39%, essa hoje ficou em 27%. Mas por que tudo isso? Porque a regra geral que orientou o conjunto das reformas foi basicamente essa, aquilo que falou o professor Chico de Oliveira aqui. Soltem o cavalo. Soltem o cavalo, deixem o empreendedorismo, né, o espírito animal de que falava me ajuda aqui, o economista, bom, deixa para lá, eu lembro daqui a pouco, mas é um clássico, mas o Delfim usa muito isso, o Delfim Neto usa muito isso, o espírito animal do empresário, deixe o capital livre, não é? Deixe o capital livre. Toda reforma, todo o consenso de Washington é isso, faz o reformismo, né? Foi o chamado reformismo triunfalista que o Faoro falava, né, sobre a estrutura do Estado, e liberem os capitais. Olha, o que é interessante, e vou concluir agora, acho que tem um minuto, 2 minutos, vou dar um dado aqui que mostra, ilustrando aqui, encerrando com uma frase do Plínio, um outro Plínio, considerado dramaturgo maldito, Plínio Marcos, falecido dramaturgo. Ele dizia assim, os malandros ditam a moda, os otários entram na onda. Então, quando se faz o consenso de Washington, a grande mudança lá em 89, do John Williamson, o que acontece? Desregulem, abram os países, privatizem. Internacionalize-se a economia. Quando nós calculamos, esse dado está calculado pelo Petras, James Petras, antes do consenso e depois do consenso, ou seja, antes de 90 e depois de 90. As 500 maiores empresas do mundo recolhiam em impostos no planeta X. Uma década depois do consenso, elas recolhiam 50% de X. O que significou que, do ponto de vista do grande rearranjo da estrutura macroeconômica das grandes empresas, ou seja, esse processo de transnacionalização, integração, chamada integração produtiva, e todo o reformismo, significou uma economia tributária para as grandes empresas. Então, em qualquer reforma, e eu vou encerrar minha fala, muito cuidado. Né? Acho que a frase, quem melhor define, né, o que está por trás da reforma foi o Lester Sewell, do Instituto de Economia de Massachusetts. O que é uma reforma tributária? Né? É a arte de deslocar a carga tributária de quem pode mais para quem pode menos e apresentar isso como a mais fantástica descoberta da ciência das finanças. Então, muito cuidado quando você vai mexer na reforma tributária, porque você está fazendo basicamente isso. Você está deslocando o ônus de um sobre os ônus de outros. Vou dar um exemplo típico, porque está no Brasil. Isso é neolibertinismo. Isso é neolibertinagem. Há um princípio que até o Simonsen defendia, sagrado. Isso está nos anais de um simpósio sobre o sistema tributário nacional de 1982. Eu nunca me esqueci disso. Sagrado, o princípio da neutralidade em relação à inflação. Como havia inflação de 40%, nós tínhamos uma atualização da tabela do imposto de renda da fonte. No período que vai de 96 até praticamente 2001, tá certo? Foi durante um tempo, não se atualizou a tabela do imposto de renda na fonte. Se você pega esse texto do Simonsen lá de 82, o que é que você verifica? Ele fala, não permita que isso aconteça, porque você não vai tributar quem está em cima, o rico vai ficar em cima, e quem está pagando só o preço da inflação, está sofrendo só o impacto da inflação, ele não está ganhando nada, ele está pagando
um imposto indevido. Isso aqui chegou a ser definido aqui pelo Paulo Gil, na época, ele era o presidente do sindicato, com uma campanha chamada Chega de Confisco. Era exatamente o que se fazia. Bom, sabe como isso foi apresentado? Como o Thoreau disse, eficiência da máquina da administração tributária, e o Brasil passou de 6 milhões de contribuintes para 12 milhões de contribuintes. Isso, sim, impacta na distribuição social da renda. Isso, sim, é a anti-equidade. Não é? Então, concluindo mesmo, né, de todos os princípios tributários, tem lá o da eficiência, tem lá o da equidade, tem lá o da neutralidade, do baixo custo para coletas dos impostos, né, da progressividade. Só um tem sido respeitado no Brasil, só um. E a natureza desse princípio é colonial. Estava lá na Ordem de Cristo, 1534, e prevalece até hoje. É o princípio da suficiência da arrecadação, sem a mínima preocupação com a distribuição funcional, impacto funcional. Ele colocou aqui a questão dos bens de capital, incidência sobre os bens de capital. Então, do ponto de vista funcional, não tem nenhuma lógica, e do ponto de vista social, menos ainda, porque o IPEA comprovou aí, num estudo magistral, diga-se de passagem, eu acho que esse livro é obrigatório, esse livro que o IPEA faz é obrigatório do ponto de vista de quem trabalha nessa área das finanças públicas, né? Portanto, eu não sou nem um pouco otimista do ponto de vista das perspectivas de mudança em busca da injustiça, isso como técnico, e dadas as condições que estão postas aí. Isso não significa que, como cidadão, eu não esteja disposto a me envolver em qualquer outro tipo de qualquer movimento para buscar um pouco maior de justiça, mais de justiça fiscal. Não essa coisa de impostômetro, não essa coisa de menos imposto aí que está por aí. Isso não tem nada a ver. Aí, queria pedir aqui ao um dos mais gabaritados, se não o mais gabaritado técnico que eu conheço na área fiscal, para discutir menos o que ele sempre gosta de discutir, a lei de responsabilidade fiscal e uma lei de responsabilidade monetária para o Banco Central. É muito fácil ser presidente do Banco Central, espetar taxa de juros nos cornos da lua e apresentar conta fiscal para ser paga pela população. O custo fiscal da política monetária está aí para o IPEA levantar, deve ser levantado, tá certo? Desde 1995. Vocês vão verificar o preço que foi manter a estabilidade de preços. Eu vou dar só um exemplo aqui com o Celso Furtado, encerrando, o grande mestre de todos nós. Foi citado, muito citado aqui, e realmente com razão. Ele fez um cálculo simples, antes do Plano Real, e com inflação de 40%. Ele fez um cálculo, se a inflação fosse 40% ao ano, 40%, nós estamos trabalhando com 4, 10 vezes mais. O imposto inflacionário, que todo mundo diz que é importante, que não incide para os pobres e tal, o imposto inflacionário, se fosse calculado para pagar, equivalia a 5% do PIB. A carga tributária era 24% quando ele fez. Vamos arredondar para 25%. 25 mais 5? 30. Por que nós estamos com 36? Se toda a discussão da estabilidade é a de que você fez tudo o que fez para acabar com o imposto inflacionário. Nós ficamos com o imposto inflacionário, naquilo que seria o impacto, e ainda temos mais um custo fiscal. Então, são essas questões aqui que eu gostaria de deixar registrado. Abro mão do meu tempo depois para os nossos dois colegas aqui, que eu esgotei o tempo. Obrigado. O controlador da mesa é sempre o chato, né? Todo mundo... Mas para a gente chegar, chegamos então com tempo. Tenho 3 questões aqui, eu vou ler, direcionadas. Queria pedir a vocês, desculpa o João Siquissu, pelo fato de que tinha o voo dele agora às 6 e pouco, ele não pôde ficar para o debate, então ele pediu desculpas, não estava previsto a gente chegar a tal hora. Bom, tenho uma pergunta para o Zé Roberto e 2 para o Marcelo. Como o Marcelo, mostrou ali uma lâmina e depois saiu, aí alguém fez a pergunta sobre, na crise de 2008, o governo acertou na mão no combate à crise? Pergunta, quem pagou a conta? Vera Balieiro, Sindifisco Nacional, Rio de Janeiro. Essa, então, relacionada com a crise. Segunda pergunta. Um sistema tributário regressivo como o do Brasil
Qual a sua avaliação sobre as delegacias de grandes contribuintes criadas recentemente pela atual administração da Receita Federal? Marcelo Maciel, Difícil do Ceará. José Roberto, como você analisa o fato da empresa distribuir lucro sem tributação? Sebastião, DS, Joinville, Santa Catarina. Se alguém tiver mais alguma pergunta, por favor, encaminhe que ainda... E Amadei, se você quiser se intrometer aí nessas perguntas, fica à vontade, tá? Por favor. Então, vamos começar pelo Marcelo. Tem a chance de expor os dados agora da Isso não foi combinado, não. Foi a Vera, Vera? Obrigado, Vera. A gente nem combinou, mas... eu utilizei aí o PowerPoint, né? Eu lembro aqui só de um colega meu que trabalhava no gabinete de um ministro da Fazenda, que ele dizia que o cara mais importante lá, o assessor mais importante era o cara do PowerPoint, né? Que numa determinada viagem, né, ele tinha selecionado uma equipe de assessores, tinha 4 PhDs, né? Mas na hora da viagem ia uma comitiva presidencial maior, falou, tem que cortar, você só vai poder levar um assessor. Ele mandou os PhDs embora, os doutores embora, e levou o cara do PowerPoint. Diz que sem o PowerPoint ele não conseguia ser um bom ministro da Fazenda. Então, o PowerPoint tem essa facilidade, na realidade, é mais para esconder a incompetência do que outra coisa. Essa questão de quem pagou a conta, acho que eu vou só mostrar ali, então, essas 2 tabelas. Posso? A coordenação autoriza? Eu estou interessado nesses números. Vou sentar aqui. Na realidade, ainda é uma análise bastante preliminar. Eu tenho uma preocupação, né, dentro de certo limite. O próprio Darcy Ribeiro, né, no seu livro Confissões, dizia o seguinte, que quem diz que é isento, né, começa o texto mentindo, né? Não há isenção no campo da política, nós temos posições, né? Mas essa análise, né, a gente quis trazer uma contribuição, ela está ainda, no ponto de vista bastante preliminar, mas uma tentativa de comparar, né, com as limitações ainda preliminares da metodologia, como foram tratadas do ponto de vista da política tributária, né, mais especificamente da política tributária, como uma parte da política fiscal, como foram tratadas respostas às crises das décadas de 90, né, e a resposta à crise de 2008 no campo tributário, né. Então, se a gente tomar primeiro a crise de 2008, foi citada aí como a maior crise desde 29 e 30, né, nós tivemos 4 pontos principais, entre vários outros pontos, né. Nós tivemos desonerações, o Alberto colocou aqui, desonerações de setores estratégicos, né, setores com cadeias produtivas longas, setores com intensiva em mão de obra, como automobilismo, construção civil, desoneração no montante de 20 bilhões de reais em 2009, além dos 6 bilhões de setembro a dezembro de 2008, quando começa a crise lá, dia 15 de setembro, com a quebra do Lehman Brothers.